presentes, obrigada pela vossa presença. Vou começar por fazer uma breve introdução do CITEV, depois um pequeno enquadramento, falar um bocadinho de requisitos do vestuário de proteção, em termos de requisitos e normativas que existem, e depois falar um pouco da concepção e das tendências futuras. Sobre o CITEV está sediado em Vila Nova de Famalicão, perto do Porto. É o centro tecnológico português para o apoio à indústria têxtil e do vestuário, e temos algumas delegações fora de Portugal. Como podem ver ali, é uma imagem do centro. Estamos orientados a diversos mercados, cada vez mais nós conseguimos encontrar têxteis em todo o lado. Daí desde o próprio vestuário, que é o mais conhecido e do qual nos lembramos logo, mas também todo o equipamento de proteção, a área do desporto, a área do automóvel, o habitat, a saúde e por aí fora. Como áreas de atividade temos os ensaios de laboratório, certificação do produto e processo, onde se encaixa toda esta temática de hoje, a certificação dos equipamentos de proteção individual. Depois, a parte de tecnologia e engenharia, o desenvolvimento de novos produtos, a inovação, o empreendedorismo. Trabalhamos também toda a parte do design, do marketing, a normalização, onde fazemos o apoio também ao desenvolvimento de novas normativas e depois também a consultoria internacional. Em termos do desenvolvimento de novos produtos, eu enfoco também desta temática do desenvolvimento e do seu cuidado. Esta é a área onde eu estou integrada, na qual trabalho. E o que é que nós fazemos? Nós fazemos a engenharia de produto e de processo, essencialmente desenvolvimento de novos produtos, o estudo do seu desempenho e também o scale-up industrial. Para isso nós temos plantas piloto com diversos equipamentos que nos permitem testar e desenvolver desde as malhas, desde a tecelagem, a tinturaria, os acabamentos e também a parte de confecção. Portanto, conseguimos fazer a prototipagem de um produto. Igualmente importante, não só a prototipagem, mas também todos os aspectos relacionados com a avaliação do desempenho. E daí temos o apoio aos ensaios de laboratório. Os nossos laboratórios estão divididos em diversas áreas e permitem-nos fazer também o estudo e a análise do desempenho, desde os materiais até ao produto final, quer na área do fogo, que é a nossa área de temática de hoje, mas também toda a parte do conforto, ecologia humana e por aí fora. Por isso, podemos dizer que temos competências integradas que podem, de facto, servir para apoiar os nossos clientes, desde a ideia até o desenvolvimento do produto, a sua certificação e a colocação no mercado. Entrando agora na temática de hoje, quando nós falamos de EPIs, é importante analisar qual é o ponto de situação. O mercado, de facto, é global, é um mercado europeu e global. É importante salientar que, de facto, existe uma pressão pública para a proteção dos trabalhadores, o que é um aspecto bastante positivo. Existem tecnologias emergentes e tendências de inovação que se podem incorporar e que podem ajudar, de facto, o desempenho do EPI. E existe também já o cuidado e o conhecimento de que é importante pensar nas necessidades do utilizador final quando estamos a desenvolver um EPI. Portanto, como referi, a Comissão Europeia está de facto empenhada neste tipo de mercado. Existe uma forte aposta na atualização de todas as normas e todos os estándares e processos normativos. Existe também a necessidade de explorar e de implementar as inovações que vão surgindo para termos EPIs mais adequados às necessidades. Se nós olharmos para estas duas imagens, rapidamente percebemos, e é uma citação que todos vós, melhor do que eu, podem falar sobre ela. Quando nós temos um equipamento de proteção que é desconfortável, vai ser difícil a sua utilização. Daí que nós precisamos de proteção, sem dúvida, mas também precisamos de conforto.
Precisamos de um equipamento de proteção que nos proteja, mas que também nos permita desenvolver as nossas atividades. E quando nós começamos a falar destas situações, cada vez mais, e a tendência aponta para aí, estamos a falar de EPIs inteligentes. E o que é isto? No fundo, estamos a falar de equipamentos que, com o recurso dos novos avanços tecnológicos, nomeadamente a eletrónica vestível, nos permitirão responder às novas ameaças. E o que é que está a acontecer no mundo? Nós estamos cada vez mais a encontrar multifatores de risco, porque estamos a trabalhar com situações emergentes, novos produtos que aparecem, novas ameaças, novos produtos químicos com os quais somos confrontados, novos processos de trabalho, e daí que podem originar, de facto, situações de risco acrescido. E também, logicamente, nós temos que sempre respeitar os requisitos legais e normativos no desenvolvimento do EPI. Isto nunca pode ser descurado. Portanto, pensando desta forma, o vestuário de proteção deve, logicamente, conferir proteção, mas também conforto, a funcionalidade, estética. Todos gostamos de andar bem, de gostarmos de nos ver com o fato com que estamos vestidos, e também ergonomia. E quando pensamos no vestuário, é importante não descurar os outros equipamentos que igualmente nós temos que utilizar. E é bastante importante a compatibilidade entre estes equipamentos. E falamos de quê? Falamos das botas, falamos das luvas, dos óculos, dos capacetes, por aí adiante. Portanto, quando desenvolvemos um novo vestuário de proteção, temos que ter em consideração todos estes equipamentos, tudo aquilo que o utilizador também necessita de usar em conjunto. Se analisarmos as normas que existem, essencialmente podemos dividi-las nas normas que estão muito direcionadas para o combate ao fogo, e neste caso em concreto para os bombeiros, e aqui estamos sempre a falar de EPIs de categoria 3, onde o risco é bastante acrescido, é o maior risco, e conseguimos encontrar normas direcionadas para o combate ao incêndio estrutural, como a 469, normas também para o combate ao incêndio em espaços naturais. Depois temos também normas específicas para a proteção da cabeça, onde nós podemos fazer e encontrar os requisitos para a proteção, que normalmente o produto que aparece mais utilizado são as cóbulas, ou os capuzes, como queiram chamar. Também a proteção para as mãos, ao nível das luvas, e também a situação de alguma proteção quando nós vamos fazer o combate ao incêndio em situações especializadas de curtas distâncias. Para cada uma destas normas, para cada uma destas situações, existem requisitos que estão definidos e que são necessários cumprir. Em termos de materiais têxteis, devemos ter o cuidado, eles têm que corresponder aos requisitos que estão descritos nas diferentes normas. Também temos ainda normas que permitem definir os requisitos dos EPIs para a proteção ao calor e chama. Aqui não é só direcionado para bombeiros, é para todo o tipo de utilizador que de facto pode estar em contacto com o calor e com chama. E encontramos normas para uma exposição à chama acidental, por exemplo, uma exposição a temperaturas mais elevadas ou com objetos com salpicos de metal. Podemos também encontrar a necessidade de ter equipamentos que respondam a riscos mecânicos, onde pode existir algum contacto com chama, e também riscos térmicos. E também aqui vocês encontram a possibilidade de ter o desenvolvimento de vestuário e também de proteção para a cabeça e proteção para as mãos.
nomeadamente as luvas. Aqui estamos sempre a falar da categoria 2. Por isso, de uma forma geral, em termos de requisitos, independentemente das necessidades específicas, nós estaremos sempre a falar da necessidade de ter um EPI que permita a liberdade de movimentos, que tenha um bom cair, um bom vestir, que seja funcional. Isto estamos a falar do posicionamento, da existência ou não de bolsos, por exemplo, que são necessários. Estamos a falar da integração, da compatibilidade com os outros EPIs, a facilidade de vestir e despir, que são intervenções onde rapidamente têm que estar presentes em determinado local, a leveza e a flexibilidade, igualmente importantes, a respirabilidade, logicamente a proteção ao calor e chama também tem que estar presente, a proteção mecânica, em muitas situações também é bastante importante. Aqui estamos essencialmente a falar da resistência ao rasgo e à abrasão, a proteção ao ambiente externo, nomeadamente o calor, o vento, a água, os químicos líquidos, que em determinadas situações são extremamente importantes, a alta visibilidade, sempre necessária, o EasyCare, que é no fundo o tema principal deste seminário, que é termos sempre uma forma de tratamento e manutenção o mais fácil e rápida possível e, finalmente, a tal questão estética, a imagem corporativa, que também é importante para todos nós. Já aqui foi falado pelo Érico de manhã, quando nós entramos nas especificações têxteis, temos que começar pelas fibras, e como ele referiu muito bem, duas distinções a nível de fibras, as fibras que inerentemente são ignífugas e as fibras convencionais, mas que atualmente apresentam aditivos que permitem também a proteção ao calor e chama. No entanto, não me vou alongar muito nesta situação, já foi referido, como puderam perceber, quando estamos a utilizar fibras inerentemente ignífugas, a nossa proteção e a durabilidade do EPI vai ser sempre maior. Em termos de estruturas, ele também fez uma apresentação, desde os tecidos, as malhas, os não tecidos, e a importância e o cuidado que devemos ter na seleção do EPI relativamente à composição, à gramagem, aos acabamentos que vamos ter. Isso é bastante importante porque vai interferir não só com a proteção, mas também com o conforto. Em termos de funcionalizações, podemos estar a falar para ajudar um pouco mais no conforto e na proteção, os antibacterianos, os anti-UVs, os antiderrapantes, a resistência ao desgaste, por exemplo, são tudo funcionalizações e são tendências futuras que cada vez mais irão aparecer para ajudar o EPI a ter um melhor desempenho. Igualmente importante a questão dos acessórios. Não é só importante ter um EPI em que o tecido, as membranas de facto sejam ignífugas, mas temos também que pensar nas linhas, nos botões, nas fivelas, nas fitas aderentes. Tudo isso são incorporados no vosso EPI e que devem também cumprir os mesmos requisitos para a vossa proteção. E claro, também os materiais de alta visibilidade, que estão sempre presentes, também estes devem ter as propriedades ignífugas. Temos aqui algumas imagens do desenvolvimento que nós fizemos no âmbito do projeto mobilizador, o PT21, como nós o designamos. Aqui a aposta foi o desenvolvimento de vestuário para proteção ao calor e fogo, e tentar fazê-lo com a nossa indústria portuguesa. Foi uma aposta ganha, foram feitos desenvolvimento a nível de malhas, com camisolas, com polos, desenvolvimento a nível de tecidos e depois a confecção dos EPIs, também aqui em Portugal. E já introduzimos um elemento, que vai ser também aquilo que vos vou falar a seguir, que vai permitir ter um EPI mais inteligente, que foi um sistema que está ali no meio, um sistema amovível para determinar
os níveis de temperatura e de monóxido de carbono, um sistema que nós definimos colocar numa abraçadeira, que pode ser amovível e que podem utilizar quando acham que será necessário ou não utilizar. Portanto, o EPI pode ser até vendido, utilizado das duas formas diferentes, e também um sistema de monitorização do próprio estado do EPI. Este sistema de monitorização é igualmente importante para permitir ao utilizador o quê? Saber se o seu EPI continua em bom estado de utilização ou não. É muito importante nós sabermos que estamos a utilizar um EPI, mas que ele ainda não está a conferir a proteção que deve. Porque quando estamos a utilizar um EPI que já está degradado, já estamos a colocar-nos em risco e não o sabemos. Daí a importância de conhecer, no fundo, de ter um BI do nosso EPI. Isto aqui tem tudo a ver com a metodologia que utilizamos de concepção e desenvolvimento de um EPI, essencialmente dois aspectos: a resposta aos requisitos e às necessidades do utilizador. Temos sempre que ter um enfoque no utilizador, quais são os seus requisitos, quais são as suas necessidades, e depois, por outro lado, cumprir os requisitos legais e normativos. Estas duas situações têm que andar em paralelo. Por isso, cada vez mais pensar em designs inovadores para permitir a funcionalidade, para permitir a integração dos diferentes equipamentos que têm que utilizar, logicamente a proteção e a multifuncionalidade. Utilizando o quê? Sempre pensando nos materiais mais inovadores que existem no mercado, as tecnologias e os processos também eles no estado da arte, aquilo que existe no fundo mais atual e mais indicado para aquilo que estamos a desenvolver, balancear sempre a questão da proteção, do conforto e do desempenho, e também pensarmos sempre como é que vai ser o processo de manutenção, limpeza e conservação. Portanto, são questões que têm que ser pensadas na fase da concepção do EPI. Portanto, diria que, essencialmente, o início será a caracterização da atividade, a análise das normas e da legislação, o levantamento das necessidades e depois as especificações técnicas. A partir daí podemos começar o desenvolvimento, começando pela prototipagem, pela avaliação e, no fundo, vamos prototipar, vamos fazer a análise e validação, vamos entrar provavelmente num processo de ciclo de acertos até depois chegarmos ao desenvolvimento do produto final, que pode ser preparado para o processo de homologação, que será a certificação do EPI. Como sabem, todos os EPIs que utilizam têm que estar certificados por um organismo notificado. Portanto, em termos de tendências futuras, diria que é bastante importante, logo a nível da concepção, pensar na integração de materiais mais inovadores, as soluções mais inovadoras, os materiais que permitam um melhor desempenho e a multifuncionalidade, que é extremamente importante, também a monitorização contínua dos riscos da saúde do trabalhador, do utilizador do EPI, e cada vez mais as tendências apontam para a integração de sistemas com tecnologias de informação e comunicação. Teremos certamente no futuro sistemas ativos de suporte das funções fisiológicas para que possamos perceber ok, eu estou-me a sentir mal e vou ter que sair desta zona de risco, vou ter que ser substituído por um colega. Isto é extremamente importante para evitar acidentes, e também os sistemas de monitorização do estado do EPI, para sabermos, ok, o meu EPI já não está a proteger, portanto, está no seu fim de vida, ou então tem a necessidade de levar um tratamento especial. Portanto, isto são as tendências para os novos EPIs.
Essencialmente aqui conjugar também a evolução de fatores como a identificação, a proteção, a funcionalização, o conforto, o desempenho, a coesão social e a valorização, porque isto encaixa com a estética do EPI e com o nosso bem-estar. E é também igualmente importante, e como eu falei, a metodologia deve ser centrada no utilizador, no consumidor. Eu nunca devo pensar no desenvolvimento do EPI que eu gosto, eu tenho é que pensar no EPI, no utilizador que necessita dele e que vai utilizar e em que condições de risco é que o vai utilizar. Isto é extremamente importante. Outros aspectos igualmente importantes é o processo de seleção de escolha do EPI. Normalmente é o empregador responsável por esta seleção e igualmente importante as questões de formação e treino, que não precisam de ser treinos prolongados, podem ser, por exemplo, sessões como estas que permitem dar mais informação sobre os EPIs. Vou ter que avançar. A questão da compra também são fatores, quando é feito a nível de distribuidores e por aí fora, o modelo de negócio, cada vez mais pensarmos que podemos ter o recurso à aquisição, mas também o recurso ao aluguer, onde pode contemplar já toda a questão da limpeza e conservação, pode ser outra possibilidade, são tendências futuras. Agora só gostaria de vos falar um bocadinho dos Smart EPIs, os EPIs inteligentes, o que é isto, o que é que isto pode ser. Essencialmente, um EPI que nos vai proteger, que vai ter as características de proteção convencionais, mas que pode ter ainda adicionado toda a questão da nossa localização, o ciclo de vida, sensores para monitorização dos ambientes externos, os sinais vitais relativamente à nossa saúde. Podemos ter também sistemas que permitam a geração de energia, que ainda é uma questão problemática, um ajuste da proteção, se o EPI conseguir responder de uma forma ativa a um aumento do risco onde nós estamos, avisos e alertas para podermos saber se estamos em perigo, temos que sair, por exemplo, daqui para fora, e também um suporte à informação sobre as tarefas. E isto cada vez mais é pensado em rede. São vários utilizadores, é um trabalho de equipa e podem estar em rede uns com os outros e também com comunicação e informação da central, do centro de comando e apoio, para lhes dar um suporte de informação e de tomada de decisão. Só rapidamente, há algumas questões e está a ser muito bem para termos normas que permitam fazer depois todos os ensaios e a certificação deste tipo de EPIs. Estão a ser estudados termos e definições que nos permitem no futuro, e rapidamente, eu penso que dentro de 2 anos, teríamos as primeiras normas que contemplam, e o primeiro estudo está muito direcionado para a proteção ao calor e fogo e para a área dos bombeiros a nível europeu. Portanto, teremos normas que permitam já certificar esta tipologia de EPIs. Normalmente os EPIs com têxteis eletrónicos e EPIs que já tenham a eletrónica praticamente integrada no têxtil, ou simplesmente dispositivos como os smartwatches que nós podemos utilizar. Mas aqui estamos a falar em dispositivos mais integrados no têxtil. Portanto, aqui vocês conseguem ver desde o início os têxteis básicos e depois podemos ter os têxteis mais inteligentes, que podem ser só uma funcionalização, mas também os têxteis com a eletrónica integrada. Isso, diferentes níveis de integração, como vos estava a falar, que podem ser mais ou menos integrados. A tendência é cada vez mais o próprio têxtil ser um componente inteligente em determinadas situações, em termos de uso, em termos de normas, bastante importante. E o que está a ser analisado é necessário, mesmo com o EPI inteligente, ter um processo de venda seguro. Temos que assegurar que o EPI que vai para o mercado, ele é seguro e cumpre os requisitos. Daí, por outro lado, a legislação está a ser estudada e alterada nesse sentido. Portanto, é muito
muito importante analisar os requisitos de fim de vida, os novos métodos e ensaios. Por exemplo, quando estamos a falar na eletrónica, como é que vai ser feita a limpeza e a manutenção? É lavável, não é? Posso retirar e depois fazer o processo de lavagem? Tudo isto está a ser analisado e definido numa norma, como eu vos referi, vocacionada para os EPIs para bombeiros. Por isso, como eu estava a dizer, tem estudo, há muitas normas, quer para a parte eletrónica, quer para a parte têxtil. Simplesmente a conjugação dos dois num único EPI é que está a ser mais difícil, mas isso está a ser, de facto, estudado. E é um desafio que, por volta daqui a 2 anos, que estará no mercado. Temos sempre duas situações: por um lado, a base têxtil e, por outro, a base eletrónica. Essencialmente, uma das principais situações tem que ser lavável. Eu tenho um EPI com eletrónica, mas eu tenho que saber como fazer a manutenção. Tem que ser lavável e tem que cumprir os requisitos que o meu fato têxtil já cumpre. Isso é mandatório. Portanto, só para concluir, porque eu estou a ultrapassar o meu tempo, o desenvolvimento de EPIs Smart é uma realidade. Mais tarde ou mais cedo eles irão aparecer, é um mercado em crescimento, ainda existem alguns desafios pela frente, mas a informação e a mensagem que eu queria passar é que, de facto, isto está a ser estudado a nível europeu e, no fundo, as normas novas estão a ser estudadas e criadas para que, de facto, seja possível rapidamente trazer para o mercado este tipo de equipamentos de forma segura e de forma que possam ser utilizados e vestidos. E a boa notícia é que, de facto, a área de intervenção que foi decidida estudar foi a área do combate ao calor e chama dos bombeiros, por ser uma área extremamente importante. E pronto, obrigada pela vossa atenção. Qualquer questão?